Beleza, galera? Tudo bem? Sou o professor Elton e hoje vamos dar sequência aí no PET, volume 6, né? O Plano de Estudo Tutorado do 9º ano do Ensino Fundamental. É a semana número 2, que trouxe como unidade temática a geometria, objeto de conhecimento, relações métricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, verificações experimentais e demonstrações. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveita, deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, compartilhe com os seus colegas. Então hoje nós vamos falar aqui a respeito de relações métricas no triângulo retângulo. Uma delas nós já conhecemos, que é o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Só que agora a gente vai um pouquinho além. A gente tem aqui um triângulo retângulo, né? Hipotenusa A, lado oposto ao ângulo reto, hipotenusa A, catetos B e C. O pontilhado aqui seria a altura do nosso triângulo. E essa altura divide a hipotenusa em duas partes, em M e N. Tá? Então o A é a hipotenusa, B e C são catetos, o H é a altura, o M é a projeção de C sobre a hipotenusa e o N é a projeção de B sobre a hipotenusa. Tá? E em cima desses elementos existem algumas relações que nós vamos ver a seguir. Essas relações elas vão surgir da semelhança de triângulos. A gente tem esse triângulo, quando eu traço a altura, eu consigo ficar com duas partes. E montando semelhança entre esses triângulos, a gente consegue encontrar algumas relações. Quais seriam essas relações? Está aqui de maneira simplificada. Tá? No slide anterior tem a demonstração, não vou me prender a isso, mas as relações seriam essas aqui. A hipotenusa vezes a altura é igual a cateto vezes cateto. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto sobre ela. Ou seja, olha só, o C ao quadrado é igual a A vezes M. Assim como B ao quadrado é igual a A vezes M. Beleza? Temos também que H ao quadrado é igual a M vezes N. Está aqui, H ao quadrado é igual a M vezes N. E destacaria ainda o teorema de Pitágoras, beleza? Essas duas últimas aqui, o PET trouxe, porém, nós vamos ficar presos mais nas outras, beleza? Então, questão número 1, vamos lá, vamos praticar um pouquinho. Em um triângulo retângulo ABC, a medida A da hipotenusa é 20, os catetos medem C 12 cm e B 16 cm. Utilize as relações métricas do triângulo retângulo para determinar o que se pede. Então, antes de começar, a hipotenusa aqui, ela vale 20. Está aqui, né? 20 centímetros. Um cateto vale 12 e o outro cateto vale 16. Então, eu vou colocar o 12 aqui. Esse cateto vai ser 12 e esse cateto vai ser o 16. Só para a gente ficar preso nas fórmulas, o 20 é a hipotenusa, ele é o A. 12 é um cateto e ele é o nosso C, né? E 16 é outro cateto, ele vai ser o B. Beleza? E tem as medidas M e N das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, quanto vale o M e o N? Então, eu vou colocar o meu M aqui. E aqui eu vou colocar o N. E vamos para o item A. Bom, o item A diz o seguinte, né? Eu quero calcular o M. Tem várias maneiras. Uma delas, o quadrado de um cateto é igual à hipotenusa vezes a projeção do cateto sobre ela. Então, ele fala que C ao quadrado é igual a vezes M. O C é um cateto que vale 12. O A é a hipotenusa que vale 20. E o M é a projeção do cateto sobre ela, que é o M. 12 vezes 12, 144. 20 vezes M, 20M. Então, vou colocar assim, 20M é igual a 144. Logo, M é igual a 144 dividido por 20. Então, M vai ser igual a 144 dividido por 20. Isso vai dar um total de 7,2. Então, esse é o valor do M. Então, está aqui, vale 7,2 centímetros. E eu agora quero descobrir o valor do N.
Para descobrir o valor do n, eu posso usar dois caminhos. O primeiro seria bem parecido com essa fórmula, né? Só que eu pegaria b ao quadrado é igual a a vezes n. Então eu poderia utilizar essa fórmula aqui. B ao quadrado é igual a vezes n. Ou uma forma um pouco mais simples. Quem é o A? O A é a hipotenusa. Mas a hipotenusa é quem? É m mais n. Aí é só substituir. O A a gente sabe que é 20. O m a gente sabe que é 7,2. E assim a gente consegue descobrir o valor do n. Então eu tenho 20 menos 7,2, que é igual a n. Logo, n vai ser igual a 7,2 menos 20. Isso vai dar aí um total de 12,8. Então, descobrimos o valor do n. Então, 12,8, lembrando que está tudo em centímetro. Item B, a medida h da altura do triângulo relativa à hipotenusa. Então, agora a gente quer o valor da altura. Para descobrir a altura, tem vários caminhos. Tá? Eu vou comentar com vocês esses vários caminhos. Um deles seria usar o teorema de Pitágoras. Eu aplico Pitágoras nesse triângulo aqui. Ó. Só aplicar Pitágoras aqui. Eu sei o valor do n, eu sei a medida desse lado, que é 16, eu consigo descobrir o h. Ou Pitágoras desse lado. Eu também consigo descobrir o h, porque eu tenho m e tenho 12. Agora, tem outras duas formas que envolvem o h. Uma delas é que o h ao quadrado é igual a m vezes n. Ou tem uma outra forma que diz o seguinte, que o a vezes h é igual a b vezes c. Então eu posso escolher qual das duas formas eu irei utilizar. Qual é a vantagem e a desvantagem das duas? Bom, essa aqui seria bem simples. Só que m e n são números decimais. E eu não estou a fim de trabalhar com números decimais. Então eu vou pegar essa, porque eu sei que o a é 20, o h eu não sei. O b é 16 e o C é 12. Então aqui, pelo menos, eu vou conseguir fugir dos números decimais no primeiro momento. Tá? Então eu vou ter 20H é igual a 16 vezes 12, que vai dar 192. Então H vai ser 192 dividido por 20. Então o H vai ser igual a 192 dividido por 20, isso vai dar 9,6. Lembrando que isso também está em centímetros, então a altura vale 9,6. Letra C. Confira se a medida A da hipotenusa é igual a m mais n. Verifique o teorema de Pitágoras para esse triângulo retângulo. Depois, calcule as medidas do perímetro e da área desse triângulo. Bom, não entendi muito o que ele quis dizer que não, né? Confira se a medida A da hipotenusa é igual a m mais n. Tem que ser igual, né? Eu utilizei esse fato para determinar o valor do A. Então, não tenho que verificar nada. Está na cara que se esse pedacinho é m e esse é n, m mais n é A. Tá? Verifique o teorema de Pitágoras para esse triângulo retângulo. Bom, esse triângulo retângulo acho que seria o ABC, o triângulo grande. Ele quer que a gente pegue esse triângulo e verifique se o teorema de Pitágoras é válido. Podemos fazer. Esse é o item C, né? Então está aqui item C. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é 20, é a hipotenusa. Os outros dois são os catetos. Um vale 16, o outro vale 12. 20 vezes 20, 400. 16 vezes 16, 256. E 12 vezes 12, 144. Então a gente tem a conclusão aqui que 400 é igual a 400. Isso é uma sentença verdadeira. Depois ele pede para calcular o perímetro e a área do triângulo. Beleza. Vamos ver se a gente consegue achar um espaço aqui para fazer isso. O perímetro é tranquilo, né? 12 mais 16, 28. 28 mais 20 vai dar 48. Então o perímetro é a soma de todos os lados, 48 centímetros. O que fica um pouquinho diferente é a área. Aí eu tenho que lembrar a forma da área de um triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Tá? Esse B aqui não é de cateto, é base do triângulo.
e a base do nosso triângulo vale 20. Então eu tenho 20 vezes a altura. Quanto vale a altura? A altura vale 9,6 dividido por 2. Então a área vai ser igual, 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 9,6 vai dar 96. Então nós temos aqui a área 96 centímetros quadrados. Tá? Não vou colocar unidade aqui não, porque já tem aqui em cima. Então essa foi a questão número 1. Uma questão aí de paciência, né? Cheio de detalhes. Sempre recorrendo às fórmulas, mas conseguimos desenvolver. Questão 2. Em um triângulo retângulo, que possui a medida do maior lado igual a 13 centímetros, e um dos catetos medindo 5, determine as medidas M e N das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, em um triângulo retângulo, a medida do maior lado é 13, ou seja, a hipotenusa vale 13. Então está aqui, ó, a hipotenusa vale 13. Um dos catetos mede 5, então esse cateto mede 5. O outro cateto eu não sei e também não perguntou. Tá? Então, no primeiro momento eu vou deixar assim. Ele pede para descobrir as medidas de M e N. Então, vou chamar esse pedacinho de M e vou chamar esse pedacinho de N. O 13 é a hipotenusa, então a gente sabe que o 13 é o A. O 5 é a medida de um cateto. Então, ele pode ser o B ou o C. Então, vou falar que isso aqui é o Czinho. Tá? Então, isso aqui seria outro cateto, o Bzinho, isso aqui seria a altura ainda, mas nós queremos apenas o M e o N. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar daquela relação que diz que C ao quadrado é igual a A vezes M. Então, eu tenho que C ao quadrado é igual a A vezes M. Qual é a vantagem de utilizar essa relação? Eu conheço C, eu conheço o A, só falta o M. Então, o C é 5, o A é 13, o M eu quero descobrir. 5 vezes 5, 25, que é igual a 13M. Então, eu tenho que 13M é igual a 25, logo M é igual a 25 sobre 13. E 25 sobre 13, eu acho que vai dar um número feio, né? Deixa eu ver aqui na calculadora. Então, abrindo aqui, 25 vezes 13... 25 vezes não, né? Dividido por 13. Bom, vai dar um número cheio de casas decimais. Então, o que eu vou fazer? Como vai dar muitas casas decimais, eu vou deixar o M desse jeito, né? Então, esse é o meu M, centímetros. Vou deixar ele na forma fracionária. Só por curiosidade, olhando aqui, vai dar 1,92, 30, 76,92... Poderia aproximar, né? Poderia pegar o M igual a 2 aproximadamente. O que vocês acham? O M seria 2 centímetros? Um valor aproximado? Poderia também, né? E agora vamos achar o N. Como que eu vou achar o N? Se eu utilizasse um valor aproximado, como o A é 13 e M mais N tem que dar 13, se o M é 2, o N teria que ser 11, né? Porque aí 11 mais 2... daria 13. Beleza, são valores aproximados. Mas se eu quiser trabalhar com um valor exato, eu deixo na forma fracionária e sei que A é igual a M mais N. O A é 13, o M é 25 sobre 13, mais N. Então eu tenho 13, 25 sobre 13 troca de lado, troca de sinal. Isso é igual a N. Aí eu tiro a MMC do lado de cá. 13 dividido por 1, 13. 13 vezes 13, 169. 13 dividido por 13, 1 vezes 25, 25. 169 menos 25 vai dar 144. Então, N é igual a 144 sobre 13. Então, esse seria o valor do N, já seria um valor exato na forma fracionária. Lembrando que isso também está em centímetros. Beleza? Vamos lá, questão número 3. Questão 3. Num triângulo retângulo ABC, a hipotenusa mede 10 centímetros e um dos catetos mede 8.
Calcule as medidas da altura do triângulo relativa à hipotenusa, do seu perímetro e de sua área. Então, vamos lá. A hipotenusa é 10, está aqui. Um dos catetos mede 8. Vou colocar o 8 para de cá agora. Beleza? Poderia ser do outro lado, sem problema nenhum. Tá? Bom, quem é quem? O A é a hipotenusa, ele é o nosso Azinho. O 8 é um cateto, vou chamar ele de Bzinho. Aí falta do lado de cá o outro cateto, que é o Czinho. Falta a altura, falta o M e falta o N. Só que a gente vai ficar preso no que o exercício pediu para a gente calcular. Tá? O que ele pediu? Vamos lá. Calcule as medidas da altura do triângulo, do perímetro e da área. Então a gente tem que dar um jeito de descobrir quanto vale o H, né, que é a altura. Bom, para achar o H, para achar a altura, tem duas fórmulas. Tem essa altura, H ao quadrado é igual a M vezes N. Ou tem essa aqui também, A vezes H é igual a BC. Bom, aqui eu tenho que descobrir o M e o N. E para usar essa, eu teria que descobrir apenas o C. E para descobrir o C está fácil, porque eu tenho o A e tenho o B. Então eu posso usar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é 10, o B é 8, e assim eu consigo descobrir o valor do C. 10 vezes 10, 100, 8 vezes 8, 64, isso mais C ao quadrado. Então 100 menos 64, troca de mel, troca de sinal, troca de operação, isso dá 36, que é igual a C ao quadrado, ou C ao quadrado é igual a 36. Então, potência troca de lado vira raiz. Lembrando que pode ser positivo, pode ser negativo. Só que C é a medida do lado do triângulo e só pode ser positivo. Então, raiz de 36, 6. A gente tem aqui 6 centímetros. Beleza. Agora eu consigo descobrir a altura usando essa relação. Porque A vezes H é igual a BC. O A é 10. O H eu não sei. O B é 8 e o C é 6. Então eu vou ter H é igual a 8 vezes 6, 48. 10 está multiplicando, passa dividindo. 48 dividido por 10, isso vai dar 4,8 centímetros. Então nós temos aqui a nossa altura, que é o primeiro item que foi solicitado. Então 4,8 centímetros. Bom, depois pediu o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. 10 mais 8 mais o Czinho que vale 6. Então 10 mais 8 mais 6, que vai dar 24 centímetros. Então esse é o nosso perímetro. E para finalizar, falta a área. Bom, como calcular a área de triângulo? Bom, a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Lembrando que esse B não é cateto, esse Bzinho é base. E a base do triângulo vale exatamente 10. Então a área do triângulo vai ser 10, que é a base, vezes a altura que a gente acabou de descobrir, né? Vale 4,8, dividido por 2. Então a área vai ser igual a 10 vezes 4,8 vai dar 48. Dividido por 2, isso vai dar 24. No caso, 24 centímetros quadrados. Então tá aí a área, 24 centímetros quadrados, né? Acabou coincidindo com o perímetro. Dando sequência na correção, temos aí a questão número 4, que diz o seguinte: uma das diagonais do retângulo o divide em duas partes iguais, formando dois triângulos retângulos. Qual é a medida da diagonal de um retângulo que possui 48 centímetros de comprimento e 4.320 centímetros quadrados de área? Então, primeiro, eu tenho aqui um retângulo, eu conheço a área desse retângulo, 4.320 centímetros quadrados. O comprimento é 48 centímetros e a gente desconhece a largura. Mas não foi isso que pediu para a gente determinar. Pediu para a gente descobrir a medida da diagonal. Então, ele quer essa medida aqui, ó, a medida da diagonal do nosso retângulo, né? A gente quer a medida desse Dzinho aqui, na diagonal.
Só que a diagonal forma com esses dois lados, né, com o comprimento e com a largura, um triângulo retângulo. Então a gente pode muito bem aplicar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A diagonal é a hipotenusa, então a diagonal ao quadrado vai ser igual. B e C são catetos. Um vale 48, o outro vale x. Então o probleminha aqui é que está faltando o valor do x e a gente vai dar um jeito de descobrir. Como que eu vou achar o valor do x? Bom, como ele trouxe a informação da área, eu vou utilizar a fórmula da área. É só lembrar que a área de um retângulo é base vezes altura. A base do retângulo é 48, a altura é x e a área é 4.320. Então, no lugar de área, 4.320, a base 48 vezes h. Então, 4.320 é igual a 48h. Se 4.320 é igual a 48h, nós podemos dizer que 48h é igual a 4.320. Então, h é igual a 4.320 dividido por 48. Então, nós vamos ter 4.320 dividido por 48. Isso vai dar aí 90. No caso, 90 centímetros. Portanto, o x é igual a 90 centímetros. Então, agora é só trazer para cá e finalizar a diagonal. Então, nós temos diagonal ao quadrado vai ser igual a 48 ao quadrado mais 90 elevado ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado vai ser igual a 48 vezes 48, né? 48 ao quadrado, 2.304, mais 90 vezes 90, 9 vezes 9, 81, 8.100. Então, a diagonal ao quadrado vai ser igual a 2.304 mais 8.100. Isso vai resultar no número quanto, né? Deixa eu ver aqui, vai ser 0, 0 com 0,4, vai dar 0,4. 3 mais 1, 4. 10.404. Acho que é isso mesmo, né? Então, a diagonal vai ser igual a raiz quadrada de 10.404. Lembrando que pode ser positivo ou negativo. Mas como a diagonal, ela é a medida de um lado, ela é sempre positiva, né? Então, é a raiz quadrada de 10.404, que eu não faço a mínima ideia quanto seja. Vou pegar uma calculadora aqui, só um minutinho. Então, com o auxílio da calculadora, isso aqui vai dar 102 centímetros. Então, esse é o valor da diagonal do nosso retângulo. Beleza? Assim a gente encerra a questão 4. E para finalizar essa semana, nós temos aqui a questão número 5. A figura mostra um edifício que tem 12 metros de altura, com uma escada colocada a 5 metros de sua base, ligada ao topo do edifício. Qual é o comprimento da escada? Então, a escada, o chão e o edifício conseguiram formar um triângulo retângulo. Um cateto é 5, o outro cateto é 12. Eu preciso apenas descobrir a hipotenusa, que é o comprimento da escada. Então, Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A é a hipotenusa, é o que a gente quer descobrir. Um cateto é 5, o outro é 12. Então, nós temos aí 5 vezes 5, 25. 12 vezes 12, 144. Então, a ao quadrado é igual a 169, né? A soma desses dois. No final, a raiz quadrada de 169, só para registrar, né? Pode ser positivo ou negativo, mas nesse caso é positivo porque é uma medida, né? O tamanho da escada. Raiz de 169, isso vale 13. Então, o comprimento da escada é de 13 metros. E assim a gente encerra mais uma semana. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima.